Olá, graça e paz em nome de Jesus. Amados, nesse dia chamado hoje, queria fazer uma reflexão para a glória de Deus, para com todos os meus amigos, em nome de Jesus. Amados, repare, no Brasil há diversas classes sociais, não é verdade? Definidas como a B, a C, a D, existe até a E, né? E infelizmente, meus queridos, no mundo em que vivemos, a discriminação contra pessoas é só uma reflexão, ou seja, de classe social inferior, é muito vergonhosa, infelizmente. Mas a palavra de Deus, meus amados, o que é que diz sobre esse assunto? A palavra de Deus, meus queridos, é bem taxativa, né, quanto ao pecado, ou seja, o pecado de discriminação de pessoas. E eu meditando aqui na palavra, Tiago capítulo 1, versículo 9, fala uma coisa muito importante para nossas vidas. No finalzinho, né, fala assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados. E completa, né, o versículo: e sois redarguidos pela lei como transgressão. Ou seja, meus amados, não podemos fazer acepção de pessoas. A Bíblia é bem taxativa, a palavra de Deus é bem taxativa, né? Porque a palavra de Deus ela é clara, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz. O Senhor não faz isso conosco, não é verdade? E o Senhor não faz isso com você, você que está me escutando, você que está ouvindo a palavra de Deus, amém? Amados, não julgue as pessoas pelas aparências físicas, não faça isso. Não julgue as pessoas pela posição social ou pelo status, porque tudo isso, meus queridos, não determina o caráter da pessoa. Tiago nos dá, né, um conselho, em Tiago capítulo 1, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia aí, depois vocês meditam aí para não ficar nas minhas palavras. Ele diz assim, né: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Amados amigos, ou seja, meus queridos, é o de não termos, o que? É o de não termos uma fé que faz acepção de pessoas. Amados, infelizmente não são poucos, ou seja, os relatos, né, de pessoas que discriminam, ou seja, devido à sua condição social, infelizmente, tanto no mundo, meus queridos, tanto na igreja, infelizmente. Amados, perceba no versículo 8, como sempre digo, para não ficar nas minhas palavras, vale a pena vocês meditar. Diz assim, né: se cumprirdes conforme as escrituras, ou seja, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, meus irmãos, temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? É o segundo mandamento. Mas se não fazeis acepção, mas se fazeis acepção de pessoas, comete pecado. É isso que eu entendi da palavra no versículo Tiago capítulo 1, do 8 ao 9. Esses dois versículos me chamou bem a atenção, ou seja, sobre esse assunto. Não podemos, meus queridos, de jeito maneira alguma fazer acepção de pessoas. Amados, a verdadeira fé não faz acepção de pessoas, amém? A verdadeira fé não faz isso. Pense nisso. Foi uma reflexão que me chamou a atenção nesse versículo e eu queria compartilhar com vocês. O amor, meus queridos, é capaz de impedir qualquer tipo de discriminação, porque quem ama, meus amados, não precisa da lei. Exatamente isso você ouviu. Quem ama não precisa da lei. Por que não precisa? Porque, meus queridos, é simples. Se você tiver uma Bíblia, Gálatas capítulo 20, 22 e 23 é bem taxativo, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, viu? Amém? Amados, lá atrás, o que eu entendi, né, de Tiago capítulo 1, vale a pena você ler o contexto, para que vocês possam entender lá atrás o que Tiago, os conselhos de Tiago, que ele quis dizer, que lá atrás aconteceu a acepção na igreja de Corinto. Vale a pena vocês meditar. Nos dias de hoje, meus queridos, não é diferente, não é diferente. Faça a diferença nos dias de hoje, nesse dia chamado hoje. Não faça acepção de pessoas, não faça acepção, mas ame o seu irmão
e ame as pessoas que estão ao seu redor, porque o Senhor não fez conosco jamais. Ele na cruz do Calvário, ele derramou um sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. E quando ele fez isso, ele não fez acepção de pessoas. Amém? E o que Jesus fez na cruz do Calvário, ele derramou um sangue precioso. E a Bíblia diz, quando ele disse, tetelestai, ou seja, está consumado. Ali o véu se rasgou de alto a baixo e temos livre acesso ao nosso Deus. Quando você dobrar os seus joelhos, quando você fechar os seus olhos, você vai ter um encontro com Deus, você vai ter um diálogo com Deus. A oração é isso, a oração é um diálogo com Deus. Dobre seu joelho, feche seus olhos, porque naquele grande dia, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar o seu santo e glorioso nome. Amém? Não faça acepção de pessoas. Deus continue te abençoando. Como sempre digo no final das mensagens, não há melhor oração do que a palavra de Deus. Tchau, tchau. Um forte abraço e um bom final de semana.